Bell finalizou uma de suas alunas ao vivo. Sabemos que desde que ele saiu de seu dojo, Beryl tem encontrado diversas de suas antigas alunas, enquanto anda pelo reino e dá aulas para os cavaleiros. Beryl tem se encontrado com várias delas. Até agora já foi uns 5 alunos antigos, se eu não estou enganado, pelo menos. E dessa vez não é diferente, ele encontrou outra de suas antigas alunas, mas dessa vez uma que não é desse país, uma que pertence a outro país e que se desviou do caminho. E assim como seu antigo professor, ele tomou a responsabilidade de corrigir ela. E claro, isso acabou acontecendo porque os dois estavam em lados contrários em uma batalha. E claro, como meio que inimigos em um campo de batalha, Beryl teve que cortar sua antiga aluna. E eu vou te contar sobre isso. Eu sou o Diogo, do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu já tenho outros vídeos de Katainaka no San e muitos outros animes aqui no canal que eu sei que você vai gostar, então não perde tempo e se inscreve para acompanhar. E claro, deixa o gostei também para apoiar este vídeo, que isso me ajuda muito. Tudo isso começaria depois que Beryl e Lucy resolveram o caso daquele bispo de Sven, que estava fazendo muitas coisas erradas no seu território, no caso no território do reino. E se você não se lembra, é os caras que mexeram com a Mil e a irmã mais velha dela. Basicamente, uma coisa que acontece de poucos em poucos anos aqui é que alguém importante desse outro reino, do reino de Sven, normalmente a realeza, faz uma visita a este reino, onde ele é guiado pela realeza deste reino, e então ali eles fazem meio que um tour pela capital, se divertem em lugares diferentes, comem juntos, como uma forma de reafirmar a amizade entre as duas nações. E esse ano não vai ser diferente. Em breve, o príncipe Glenn e sua comitiva vai vir para este reino para fazer o evento que acontece de vez em quando. Porém, antes disso, do nada, alguns cavaleiros de Sven chegaram na Ordem dos Cavaleiros, enquanto Beryl e a Lúcia treinavam com os outros. E isso porque ainda faltava um mês até a comitiva vir, então eles chegarem tão cedo assim do nada foi estranho, mas ainda assim eles foram falar com eles em uma sala própria. Ali está Razwon, o comandante dos cavaleiros de Sven, e ao lado dele está a tenente da ordem, que agora é seu braço direito, já que seu antigo tenente Rines saiu do posto por alguns motivos pessoais. E essa tenente é uma linda mulher de cabelo azul, sendo pálida e parecendo uma lady, porém aparentemente muito gentil. E Beryl também nota a figura dela, que é difícil não se destacar dentre as demais também. Ela é Rose Mabel Hart e se apresenta como a aluna favorita de Beryl. E sim, ela obviamente é uma de suas ex-alunas. E inclusive ela é a única aluna que ele já teve que veio de Sven e é praticante da religião, onde ela trata Beryl como se fosse seu estimado mestre, enquanto a Lúcia começou a olhar para ela como se ela pudesse a matar a qualquer momento. Sim, sabemos que a Lúcia tem um pouquinho de complexo de Beryl, então ver outra pessoa do nada se chamar de aluna favorita dele não deixou a comandante muito feliz. No passado, Rose passou 1 ano e meio no dojo do Beryl, sendo um pouco mais recente do que a Lúcia e Surena. No caso, essas duas foram uns bons anos atrás, enquanto Rose foi nos anos mais recentes. Ele inclusive já tinha sua mecha de cabelo branco nessa época. E bem, Rose e seu comandante Gatoga foram ali por causa da comitiva do príncipe que irá vir em breve. Como a Rose não conhece essa cidade, que é a capital do reino de Libério, eles vieram primeiro para que ela pudesse se familiarizar com as coisas, e claro, poderia assim fazer seu trabalho de maneira eficiente quando o príncipe chegar. Então eles vieram aqui para falar isso, para dar um oi e avisar que eles vieram aqui só de passagem para olhar a cidade. E então depois disso eles falam um pouco mais sobre trabalho e os grupos se separam, com Beryl e a Lúcia continuando na ordem e os dois indo embora. Mas mais tarde, quando Beryl estava saindo da ordem, ele se reencontraria com Rose, que estava nos portões o esperando. No caso, ela queria ver ele, então ela voltou aqui. E dessa forma, os dois sairiam para conversar um pouco enquanto andam pela cidade. Onde aqui, enquanto eles iam conversando, a Rose começou a dar uma vibe um pouco diferente. Ela murmurava coisas relacionadas a ser uma tenente da ordem, sobre como ver essa cidade e fazer ela querer imigrar pra cá. E no fim, ela fez um pedido para Beryl, que se por algum motivo ela se movesse, ela gostaria que ele a parasse, que ele fosse a encontrar. Mas ela não explicaria esse pedido e os dois se separam ali pelo dia. Mas com isso vemos que tem algo rolando com ela. E então passamos para quando a comitiva do príncipe chegou na cidade para começar o evento que
sempre rola, onde, obviamente, pulando o que não interessa, assassinos apareceriam para atacar o príncipe. E embora eles fossem muito bem coordenados e preparados, eles foram obviamente derrotados pelos cavaleiros, incluindo Barrow e a Lúcia. Mas o negócio é, Gatoga reconhece um dos assassinos que fugiu, enquanto pelas armas e estilo deles, Barrow e a Lúcia conseguiram reconhecer que eles são de Sven também. Ou seja, parecem que são pessoas de Sven mirando no príncipe que também é de Sven, ou seja, é um conflito interno que veio para este reino. E isso acontece porque o país dele está um caos agora. Existe basicamente uma guerra civil acontecendo agora em Sven entre a igreja e a família real. Porém, esse conflito ainda não escalou para derramamento de sangue até agora, porque agora eles estão indo para ação. Sendo um país religioso, a igreja detém o maior poder do país e o Papa é seu governante. Porém, é a família real que detém todo o poder político do reino. Então, para governar, os dois poderes precisam estar de acordo um com o outro. Porém, obviamente, são duas facções diferentes, a igreja e a família real. A igreja depende da realeza por causa do seu poder político, mas a realeza é subordinada do Papa que governa o país. Então eles precisam respeitar e seguir o que o Papa diz, o que a igreja diz. E assim fica num ciclo vicioso, um precisa do outro, mas os dois não concordam com nada. Mas acontece que o rei morreu e está na hora de outro ascender ao trono. E atualmente existem dois príncipes em Sven, e claramente os dois estão em conflito, infelizmente. De um lado, o primeiro príncipe está aliado com a facção real, ou seja, a família real. E do outro, o segundo príncipe está alinhado com a facção papal, ou seja, com a igreja. Então, a igreja quer fazer o segundo príncipe o novo rei, enquanto a família real quer fazer do primeiro príncipe o rei, e assim os dois estão em conflito. E agora, assassinos estão indo matar o primeiro príncipe, ou seja, esses assassinos são do lado do Papa. Aqui, eles queriam atacar o príncipe neste país para fazer ele cancelar o evento e assim voltar para Sven, onde então em Sven eles poderiam obviamente acabar com ele sem causar um problema internacional. Então aquele ataque não era para matar o príncipe, era para fazer ele cancelar esse evento e voltar para casa logo. E então com isso dito, voltamos para o dia em que o príncipe foi atacado. Durante os confrontos, Barrow vê que Rose matou o oponente com quem lutava, mas ele percebeu que com os equipamentos que ela tinha e a habilidade que ela possui, ela poderia facilmente ter mantido o assassino vivo, para que assim eles conseguissem informações dele, mas ela escolheu propositalmente o matar, e isso levantou uma bandeira na cabeça dele, mas por enquanto ele resolveu ignorar isso. E Gatoga, por outro lado nessa batalha, percebeu que seu oponente era Rhys, o seu antigo companheiro e ex-tenente, então a pessoa que Rose está substituindo é o líder dos inimigos que estão atacando eles. Mas agora passamos para o último dia do evento, onde agora o príncipe e sua comitiva estão nas terras agrícolas do reino para ver os enormes campos, que são muito lindos. E claro, aqui, logo no último dia, eles seriam atacados de novo. Dessa vez, haviam bastante inimigos e a defesa não estava aguentando, o que era estranho. Nesse caso, por algum motivo, tinham muitos assassinos passando pelas defesas da Ordem Sagrada, os Cavaleiros de Sven. Ou seja, isso significa que os Cavaleiros estavam deixando os assassinos passarem. E é quando Barrow ligou os pontos. O ex-tenente está com os assassinos e a Ordem está os ajudando. Portanto, faz sentido, principalmente se a Rose estiver também. Então Barrow mandaria que a Lucy e Hamblitz saíssem dali com a realeza, já que a situação estava desfavorável, afinal eram eles protegendo esses dois contra todo mundo. E então, com eles fugindo, Barrow ficou e aniquilou todos os assassinos que tentaram passar por ele. Aqui ele parecia mais um açougueiro do que um cavaleiro, ele cortou indiscriminadamente qualquer um que ficou na sua frente, até que ficou apenas ele e a Rose cara a cara para conversarem. E porque ela ficava negando seu envolvimento, Barrow pergunta se vai ser tão ruim se o primeiro príncipe assumir a coroa. E a Rose então faz uma pergunta para Barrow, o que ele faria se o seu país estivesse em um dilema, e ele responde que provavelmente perguntaria para o povo o que o preocupa, o que incomoda eles. Um bom chefe de estado, um bom político, faria isso, perguntaria as preocupações do seu povo em frente a um dilema. Porém, isso os políticos estão ignorando a população enquanto lutam entre si mesmos, e se a nação empobreceu ao longo dos anos por causa de
disputa de poder, e se o país está se deteriorando cada vez mais, e se existe a urgência de purificar o coração do país o mais rápido possível, porque todos os políticos só pensam em se sentar no trono enquanto lutam como ratos pelo poder. E ouvindo isso, Beryl começa a entender a Rose e seus motivos, mas como uma ex-aluna dele, ele não pode desviar o olhar quando ela começou a andar pelo caminho errado, onde aqui ela estava parecendo uma criança que desesperadamente tentava não chorar. E Beryl então diz que Rose aprendeu esgrima para proteger os outros, e ela responde que isso que ele está fazendo também é para proteger os outros, para proteger as pessoas do reino. Mas Beryl nega isso, falando que uma verdadeira revolução não pode ser construída em uma montanha de sangue. E esse cara é burro ou o quê? Porque sinto muito, mas a maior parte das revoluções que eu conheço da nossa história foram feitas em cima de uma montanha de sangue. Revoluções são principalmente oprimidos ou negligenciados se revoltando contra aqueles que detêm o poder e estão corruptos. Então, normalmente, pelo que eu sei, revoluções sempre tem algum nível de sangue. Então quando ela fala que está sujando suas mãos de sangue nessa revolução para proteger outras pessoas, ela não está mentindo, e sim, isso pode ser verdade, porque ela está lutando para proteger o bem dos cidadãos, diferente dos políticos que apenas querem poder. Mas aqui Beryl ainda não tinha entendido tudo. Ele pergunta pra ela, e depois? O que ela ganha com isso? Tá bom, eles vão matar o príncipe e o papa ganha o poder, mas e depois disso? O que ela ganha? O que motiva ela estar fazendo isso? E então a Rose fala que ela ama as crianças. Sua família apoiou muito orfanatos, então desde criança ela sempre teve a oportunidade de interagir com eles. Ela acredita que as crianças são um tesouro nacional, as crianças são o futuro, então os adultos devem proteger elas acima de qualquer outra coisa. Mas atualmente em Sven, crianças estão morrendo todos os dias por causa de fome e frio, e os governantes apenas brigam como ratos pelo poder e eles não ligam para o povo, para as crianças. Então ela não liga de virar uma assassina que vai massacrar os políticos do seu reino, contanto que essa luta pelo poder pare e as crianças sejam salvas. Então aqui a espada dela é para proteger as crianças. Esse é o seu dever. Lembra que no meu outro vídeo desse anime eu falei sobre como todos os espadachins têm um dever a cumprir, e para Beryl atualmente é proteger a Millie? Então o dever que Rose encontrou é proteger as crianças, e por isso ela não liga de matar políticos. O Papa disse para Rose que ao tomar controle da nação, ele iria estabilizar a ordem e as crianças não iriam mais morrer assim. Mas Beryl, por outro lado, ainda acredita que existem outras formas de fazer isso sem derramar sangue, e eles estão muito apressados. E esse cara aqui me tirou do sério esse discurso no jutsu. Olha, eu não acho que a Rose está correta, e ela mesma sabe que ela não está correta, ela sabe que o que ela está fazendo é errado, e não é a melhor situação de todas. Mas ainda assim, é fácil falar que existem outros jeitos, que o outro está errado. É fácil de julgar os outros quando não é você passando pelaquela situação. Não é ele que vive em Sven e vê a situação se deteriorando cada vez mais, que vê as crianças morrendo, que vê o país se afundando por causa de disputa política. Não é ele que vê isso. Então aqui, ele como um terceiro assistindo a situação, sem viver e sem saber de nada, falar que ela está errada e ponto, é muito fácil pra ele. Isso é muito fácil. E isso me irritou de um jeito incrível, cara. Isso me irritou muito. Ele não tem direito de falar essas coisas pra ela. Beryl não tem o direito de bancar o justiceiro e falar para Rose o que ela deve fazer aqui, só porque ele foi o professor dela. Não é isso. Ele não viveu aquilo. Ele não sabe de nada. Um grande exemplo é, ela tá fazendo tudo isso para proteger as crianças. E aí ele vira pra ela e fala que se ela faz tudo isso, como que ela vai cuidar das crianças com suas mãos cheias de sangue, tá ligado? Aqui o Beryl chapou o coco. Enfim, por causa disso, eu vou pular esse papo de discurso no jutsu dele, porque eu obviamente estou de saco cheio disso e vamos para o que importa. Vendo que o papo de coach não funcionou, agora os dois vão partir para o confronto. Rose, de todas as alunas que ele treinou, tem a melhor defesa. Ela possui um escudo de pipa e uma estoque, sendo excelente em defender e contra-atacar, que é um estilo bem difícil de se lutar contra. E a luta começa onde Beryl realmente acha difícil se defender e desviar de Rose. Ela é realmente muito boa. Não é à toa que ela virou uma tenente dos cavaleiros. Mas Beryl também se especializa em defesa, então essa luta são dois defensores lutando um contra o outro. Porém, durante a luta podemos ver que a Rose está hesitando um pouco. Embora ela esteja lutando, ela não está completamente comprometida em lutar contra ele aqui. Porém, ainda assim, Beryl mostra o quão forte ele é, fazendo Rose admitir que talvez ela não ganhe essa luta. E quando ele pede que ela se renda, obviamente ela recusa, principalmente porque as crianças precisam dela. As crianças
crianças do reino estão sendo feitas de reféns pelo Papa, então se ela não lutar, então se ela não ter sucesso nisso, o Papa vai acabar com as crianças. E por causa disso, mesmo que ela precise matar seu mestre para salvar as crianças que são o futuro, ela vai fazer isso. E por causa disso, enquanto lutam, Rose pede que Barrow a pare com uma determinação trágica em seus olhos, porque ela não vai parar, então ele vai precisar parar ela. E então Barrow diz que agora ele vai ir para matar ela. Como professor, ele vai assumir a responsabilidade. E então, arrumando sua posição, ele corta em cheio, quebrando a defesa absoluta de Rose como se não fosse nada. Sua armadura, seu escudo, sua posição, tudo foi fatiado pela sua espada. E assim, um corte gigante no seu peito aconteceu, e ela caiu sangrando no chão. E sangrando é sinônimo, ela saiu derramando rios de sangue no chão. Ela ainda não está morta, mas se for deixada desse jeito, ela com certeza vai morrer. Porém, Barrow não a matou, e mesmo que ela peça que ele mate ela, ele fala que não vai fazer isso. Ele quer que ela viva para que então ela enfrente as punições necessárias pelo reino, pelo sistema, e não pelas mãos dele. Depois disso, Gatoga apareceria, e a situação seria explicada para ele, principalmente sobre as crianças serem mantidas como reféns pelo Papa. Aqui, ele estava pronto para matar Rose na hora que ele descobriu que ele estava em conluio com os inimigos, mas ao saber das razões dela, ele decidiu a mandar de volta para Sven como se fosse uma cavaleira que se machucou em combate, escondendo o fato de que ela tentou matar o príncipe, dizendo que ela vai sobreviver e então pagar sua pena de outras formas, e que quando ele voltar para Sven, ele vai investigar esse caso de sequestros reféns. E uma coisa interessante que descobrimos é que Rose e Gatoga são irmãos, não de sangue, mas irmãos. E com isso, o incidente terminou. Rose vai ser punida em seu próprio reino pelas leis do seu próprio reino e vai pagar de outros jeitos, embora Gatoga vai passar pano para que ela não seja executada. Mas e o que você achou disso? O que você achou da Rose, do confronto dela e do Barrow dando discursos no jutsus ridículos na minha opinião? O que você achou disso? Comenta aí que eu quero saber. Se quiser mais Katainaka no Sun, aqui tem vídeos que eu sei que você vai gostar e não vai se arrepender. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda e deixa o gostei para apoiar o vídeo. E um grande obrigado aos membros por todo o apoio. Agora, eu fui.